Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro virtual aos domingos, pela parte da manhã, trazendo assim as reflexões do Evangelho e desejando que todos nós, apesar de tanta coisa, estejamos contritos com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com os irmãos espirituais, né? Com as parcerias que nós temos, e assim vamos passando os nossos dias pedindo a Deus misericórdia. Para iniciarmos agora os nossos trabalhos, peço a todos que se concentrem, sente num lugar confortável, feche seus olhos, eleve o seu pensamento, respirando e assim mandando para Deus, para todos os nossos amigos, companheiros espirituais, anjos guardiões, mestres, guias, protetores, os conselheiros espirituais da casa de Jesus e de Jacó, dos quais extremamente desempenhados para o bem de cada um de nós. Deus nosso Pai, rogamos a Ti a Sua presença sobre nossas vidas e todos que estão no nosso contexto de história de vida. Não importa, Senhor, quem seja o irmão, o importante é que possamos, Senhor, agregar a cada um o melhor de nós. Dai a sua força da força, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, bendizendo assim a paz e o bem para as nossas vidas. É assim que iniciamos o encontro da manhã desse domingo, solicitando sempre muita paz para todos nós. E agora, passando para a segunda parte com nossa irmã Carla Betânia. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Que a nossa manhã, o nosso dia, seja um dia de paz, de equilíbrio, de harmonia, e que possamos nós, através das reflexões que poderemos fazer com as mensagens trazidas pela espiritualidade através da literatura espírita, e no caso de hoje vamos falar a respeito de um capítulo do livro O Amanhecer da Nova Era, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco, o capítulo Planejamento de Atividades Espirituais. E esse livro, que nós trabalharemos na Escola do Espírito durante todo o ano de 2021, nos nossos encontros, ele vai trazendo todo o caminhar da organização de uma ajuda que foi solicitada à espiritualidade para uma instituição espírita terrena que necessita de ajuda para que se mantenha as portas abertas, para que as investidas das trevas não tenham sucesso, né? E neste capítulo, Manuel Filomeno vai versando e vai falando a respeito de uma reunião que acontece, onde é formada uma equipe. Essa equipe é formada por José Pititinga, Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, sob a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes, sob essa supervisão. E eles vão para uma sala
e nessa sala eles assistem uma reunião, uma doutrinária que vai acontecendo nessa instituição espírita. E eles verificam e assistem no telão o finalzinho, né? Existiu a doutrinária, onde há a narrativa do assunto por um expositor, e no final tem a oração, né, de encerramento, e eles começam a observar os movimentos que acontecem, ou seja, os espíritos desencarnados que ali estão, os trabalhadores, os atendentes fraternos espirituais, né, os irmãos que estão ali ligados aos encarnados, né, os anjos de guarda, alguns amigos, entes queridos que já antecederam os encarnados, né, os que já desencarnaram, e também aqueles irmãos que chegam para um tratamento, que chegam vinculados por dívidas e processos obsessivos vinculados àqueles espíritos que estão participando daquela doutrinária. E o interessante dessa narrativa é que ele vem trazendo o movimento das pessoas, o que acontece, vamos dizer, por detrás das cortinas, nos bastidores, e o que precisamos entender um pouco de todo o cuidado que a espiritualidade traz, né? Que a espiritualidade tem com relação aos trabalhos desenvolvidos. Esta parceria que existe, que é formada entre a equipe encarnada de uma instituição e a equipe espiritual, que está vinculada aos trabalhos, os mentores, os guias, que estão vinculados aos trabalhos desenvolvidos nessa instituição, o quanto essa parceria é cuidadosa, o quanto esses irmãos são tão bondosos e respeitosos com relação a tudo que ocorre numa instituição. E eles falam de uma narrativa de uma moça que é levada por uma prima, por uma familiar dela, para a instituição, e eles observam esse movimento, né? Manuel relata que observa esse movimento que acontece em torno dessa moça, e ela está num processo depressivo. Ela precisa, e aí ela é levada por essa prima para que ela possa, né, iniciar através dos passes, através da doutrinária, ouvindo uma palavra, sair do estado, melhorar o estado de depressão e de possíveis pensamentos suicidas que ela, né, alimentava em sua mente. E ela leva, e essa moça, percebido que ela tem, né, um adversário do passado ligado a ela, vampirizando essa jovem, e ela chega num estado assim. E no momento em que ela está ali, que as palavras são sendo ditas pelo expositor, ela começa a se envolver, e pela tela mental a espiritualidade percebe as lembranças que vão surgindo dela. Então vai surgindo lembranças da infância, vão surgindo lembranças dos sofrimentos que ela teve por conta que ela só viveu com a mãe até os 4 anos, a mãe faleceu, e a madrasta, a esposa, a segunda esposa do pai dela, né, não a tratou bem, e isso causou sofrimento, isso causou traumas psíquicos nela, e aí vai surgindo essas lembranças. Só que ao mesmo tempo que essas lembranças vão surgindo e que a psicosfera dela vai se envolvendo em tristeza, em melancolia, ela começa a receber dos atendentes fraternos que estão ali naquele ambiente, né, as energias salutares para que ela consiga ir se desvinculando desses pensamentos e também da ação desse irmão que ainda se mantém ligada a ela com mágoa, com ódio, enfim. E a partir do momento que essas energias são, né, veiculadas nesse salão e que ela é inundada por essas energias salutares, ela começa a sentir
que algo melhorou, né? Ela depois relata que ela sentiu como se uma opressão que existia sobre ela foi se desfazendo. E neste momento, a mãe dela, né, se aproxima dela, uma senhora, se aproxima e começa a falar com ela, né, a emitir, a conversar, a dar palavras de ânimo para que ela consiga se recuperar, para que ela consiga sair daquele estado. E isso ela chora, né, mas um choro não de desespero, mas de alívio, de alegria. E ela depois comenta com essa prima, agradece por a ter levado nesse ambiente e comenta que por um instante, um momento, ela sentiu que ela estava desvinculada de algo que a oprimia e que até teve a impressão de ouvir a voz da mãe falando com ela, trazendo palavras consoladoras. E, ao mesmo tempo, eles também narram, no segundo momento, duas mulheres que vão saindo dessa doutrinária e uma começa a puxar uma conversa e falar a respeito da palestra, né, da doutrinária, e que a doutrinária tinha sido longa, que ela pouco entendeu e prestou, né, atenção àquelas palavras, e que ela estava mais prestando atenção a uma terceira pessoa que ela achou que estava desarrumada, que ultimamente aparecia no centro desarrumada, enfim. E que a essa que estava junto a ela disse que não, que entendeu e que gostou da doutrinária, e que o que ela soube dessa que ela estava dizendo que estava desarrumada e que ela não havia dessa forma, é que ela tinha, né, o marido dessa mulher tinha desencarnado num processo de um acidente assim grave e abrupto, e ela estava na sua fase de luto, na sua fase de reflexão com relação à vida, ao que é importante, e estava reunindo forças para passar por essa fase e estava frequentando o centro. E nesse momento que essa senhora faz o comentário de que não prestou muito atenção nessa palestra e que prestou mais atenção na vestimenta, de como essa outra senhora se apresentava, o que ele traz é que um antigo comparsa dela, né, desencarnado, se aproxima, e que no momento que ela tinha adentrado no centro, por conta das barreiras fluídicas, ele não conseguiu adentrar e a acompanhar durante a doutrinária, mas ao sair, pelos comentários e por todo o envolvimento mental que ela criou a partir do momento dos comentários maledicentes, vamos dizer assim, ela atraiu esse comparsa. E esse comparsa, né, voltou a acompanhá-la, vamos dizer assim. Então, quais são os alertas que os irmãos fazem nessas passagens, nesses exemplos que eu dei? Que a relação que a gente cria com uma instituição, com os trabalhos que são feitos, com todo um planejamento que está por trás das cortinas, né? Porque existe uma temática trabalhada no dia, existem os espíritos que são direcionados, os atendentes fraternos, né? Aqueles que precisam, os desencarnados que precisam de auxílio, aqueles que nos acompanham, né? Aqueles que levamos com a nossa mente, eles vão ser tratados, eles vão ser atendidos, né? Tudo isso existe um cuidado, um propósito, né? Existe uma organização por detrás disso. E todo esse propósito ele vai ser assimilado, ele vai ser absorvido e melhor aproveitado, cada um dentro da sua lógica, dentro do seu entendimento, dentro do seu nível de consciência e do seu nível de emissão mental. Né? Então, nesses dois casos, podemos perceber que uma pessoa que estava com pensamentos suicidas, que estava em depressão, que foi em busca de um socorro, ela conseguiu se concentrar, absorver
um pouco da mensagem, das energias que ali estavam e sair melhor. Ela solicitou da prima ajuda. A prima disse que ali era um primeiro passo, mas que a parte mais difícil, né, seria persistir e insistir, que ela deveria continuar com o tratamento médico, com o uso da medicação que iria auxiliar, mas ao mesmo tempo que ela não abrisse mão desses recursos que a divindade, né, colocou à disposição dela, a partir do momento que ela foi para o centro, e ela se sentiu melhor com isso. Então esse é um ponto. Então você vê que uma mesma doutrinária, mesmo assunto, mesmos espíritos envolvidos, atendentes fraternos, energias ali depositadas, e existem aproveitamentos diferentes. Já uma outra, que estava muito mais interessada na vestimenta, no aspecto, na forma como as pessoas adentravam e se trajavam no ambiente, ela não aproveitou, ela desperdiçou a oportunidade, né? E o que a espiritualidade nos aponta, né, o que Manuel Filomeno de Miranda, nessas narrativas que vem trazendo, e permite que possamos fazer uma reflexão sobre isso, da nossa responsabilidade com relação aos acontecimentos, com relação a como nós devemos aproveitar todo esse planejamento dessas atividades. Tudo que é planejado, tudo que é pensado, que é depositado numa instituição, não só nela, mas vamos pensar em todo o desdobramento que isso traz. Quando adentramos uma instituição espírita, nós somos acolhidos, né, por uma recepção, nos são apresentados todos os tratamentos, todas as possibilidades de estudo, né, de tratamento pela bioenergia, através dos passes, através da água fluidificada, através do estudo, que é tão importante, né, através da evangelização, para trabalharmos desde a infância, as crianças, né, que elas possam ter contato com os ensinamentos do Cristo sob a ótica da doutrina espírita, entendendo sobre reencarnação, sobre pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, sobre existência e sobrevivência da alma após, né, a morte, todos os princípios da doutrina. Isso é possível com o funcionamento, com todos os setores de um centro espírita, assistência social, enfim. Isso a gente vê do ponto de vista encarnado, toda essa estrutura. Mas existe por trás toda uma organização da espiritualidade, com relação à doutrinária, com relação à mediúnica, com relação aos atendidos, as necessidades dos atendidos, a proteção com relação às investidas, quais são as necessidades que aquele grupo, aquele público em específico tem, que aquela comunidade em que aquele centro está inserido tem. E a partir daí, a espiritualidade vai planejando e junto em parceria com os encarnados, mas existe esse planejamento. As coisas não acontecem por acaso, né? Todos aqueles que adentram, encarnados ou desencarnados, existe um porquê e um para quê por detrás. Reencontros acontecem, né, para que se possam ser transformados laços de desafeto em afeto, de desamor em amor, para que a lei se cumpra. Mas essa lei se cumpre a partir do momento que vamos vivenciando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E existem várias formas de cumprimento, né, das leis divinas. E esse capítulo, ele justamente faz a gente refletir sobre isso. Qual o nosso comportamento diante, né? Como nos comportamos diante da divindade? Qual é o nosso papel? Porque estamos vivendo numa época, e ele traz isso de transição planetária,
onde estamos assim mais, vamos dizer assim, mais evidente a necessidade dos nossos burilamentos. Precisamos arrumar a nossa mala no sentido de retirar aquilo que não cabe mais, para reencarnarmos futuramente na Terra ou num planeta, em um estado evolutivo melhor. Nós precisamos estar com a nossa mala pronta, mas sem trazer muita da bagagem que viemos trazendo durante várias existências. Não cabe mais intolerância, não cabe mais desamor, não cabe mais ódio, não cabe mais vingança, né? Que possamos nós, diante de muitos dos contextos que se apresentam e que possa se refletir em nossas ações, em nossos pensamentos e atitudes, o externo pode estimular em nós sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, de angústia, de melancolia, de maledicência. Muitas das vezes pode algum estímulo externo, né, uma ofensa que nos é feita, direcionada, um tratar mal, né, uma falta de amorosidade, falta de perdão, pode fazer com que suscite ainda nos nossos sentimentos, né, que infle o nosso ego e que nos toque de forma que tenhamos raiva, que tenhamos mágoa, que tenhamos ressentimento. E a proposta é justamente que façamos um movimento diferente, né? Que diante de muitas das situações, porque são esses sentimentos que nos colocam nas condições de assediados, de obsediados, porque a nossa antena ela vai estar bagunçada, ela vai estar numa sintonia onde o nosso direcionamento vai estar direcionando essa antena para captar as vibrações mais inferiores, vibrações de colorações mais densas, de fluidos mais densos. E aí, por mais que a espiritualidade desenvolva um trabalho, por mais que o nosso anjo de guarda esteja conosco, nos intuindo, nos envolvendo, por mais que tomemos passe, né? Quer seja na modalidade virtual hoje ou na modalidade como era presencial, que façamos cirurgias e tratamentos à distância, fluidoterapia, que tomemos água fluidificada, né? Que assistamos a vídeos trazendo mensagens, palestras doutrinárias, que nos debrucemos sobre os livros da codificação ou os livros auxiliares da doutrina espírita, que nos debrucemos, né, sobre as leituras edificantes. Nada disso vai ter efeito real se não fizermos a modificação da nossa emissão mental, dos nossos sentimentos, da nossa vibração, da nossa sintonia. Então, planejamento existe, é cuidadoso, é cauteloso, mas precisamos nós sim estarmos atentos e conectados com isso, porque o que nós fazemos com o que ouvimos, né, os nossos compromissos morais, os nossos interesses morais e os nossos compromissos, eles têm que estar interligados com a nossa modificação, com a investida que precisamos ter para modificar aquilo que precisa ser modificado. E aí sim essa parceria vai acontecer de uma forma mais afinada, de uma forma em que ambas as partes possam ser beneficiadas no sentido de que não há um esforço maior de um lado em detrimento de um esforço do outro. Porque somos falíveis, sim, escorregamos muitas vezes, usamos o termo que descemos do Evangelho e escorregamos muitas vezes, mas estamos no esforço de melhorarmos.
Claro que nós não podemos ficar na desculpa de que eu escorreguei agora, e daqui a 2 dias escorrego de novo, daqui a 2 dias escorrego de novo no mesmo ponto, no mesmo assunto, no mesmo fato, né? Isso não, porque já passou o tempo. Nós precisamos, o ritmo está outro, e precisamos acompanhar esse ritmo, né? Estamos na mudança, estamos percebendo que o tempo passa de uma forma, né, muito mais rápida, mesmo que no relógio a cronologia traga a mesma quantidade de horas, mas percebemos que estamos num ritmo diferente, que as coisas estão acontecendo de forma diferente. E que precisamos acompanhar essa mudança, agora de uma forma melhor, de uma forma mais consciente e responsável, né? Tendo a consciência e a responsabilidade, assumindo a responsabilidade do que nos cabe nesta parceria. E entendendo que o trabalho da espiritualidade, apesar de todo o contexto à nossa volta, porque podemos pensar quanto sofrimento, quantas dores, quantas mortes, não só com relação ao coronavírus, à pandemia, mas tantas outras, né, que estão sucumbindo no suicídio por não estar dando conta de todas essas mudanças e todas essas pressões que estamos vivendo, né? O contexto que nós estamos vivendo. Muitos irmãos estão sucumbindo e achando que a melhor solução é retirar, né? Se retirar do cenário terreno. Quantos estão indo por infarto, por AVC, por problemas cardiovasculares, né, de forma assim abrupta? Por quê? Porque é muita pressão e precisamos estar preparados para isso, precisamos estar num outro contexto, né? E o nosso trabalho, o trabalho da espiritualidade, os instrumentos utilizados pela espiritualidade serão sempre o amor, a bondade, a compaixão, a esperança. E são esses sentimentos que nós precisamos alimentar em nós. E uma vez que esses sentimentos sejam alimentados em nós diariamente, nós só podemos oferecer e emanar para o próximo mais próximo, que é a nossa família, e aí vamos, né, derivando e ampliando para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente dos irmãos do centro, para o ambiente dos nossos vizinhos, a nossa comunidade, o nosso país, o mundo. Precisamos estar plenos de amor, de bondade, de compaixão, de esperança, de caridade. E é essa a mensagem e a reflexão que a espiritualidade, que Filomeno de Miranda traz, né? Que enquanto terapeutas, na condição de terapeutas espirituais, eles têm compaixão em relação, né, às nossas dificuldades, né, as nossas necessidades, as nossas ainda impurezas e falta de visão com relação a uma visão mais holística, mais global dos processos, né, entendendo e compreendendo o processo de cada um, entendendo que aquele que nos chega como algozes hoje foram vítimas nossas, né, e que precisamos entender o contexto. Não atirar pedra, mas sim fazer o que Jesus nos aconselhou, de oferecer outra face, no sentido de oportunizar que esse reencontro seja um reencontro para que transformemos os laços de desafeto em afeto, de desamor em amor, né? de ódio, de ressentimento, de mágoa em perdão. Então essa é a proposta, esse é o convite e essa é a reflexão que esse capítulo, pelo menos com a minha leitura, fez com que eu refletisse dessa forma, e eu estou compartilhando essa reflexão com vocês. Então que possamos nós sintonizarmos, né, na faixa
da amorosidade, da compaixão, da tolerância, da prudência, da sensatez, da amorosidade, da paciência, que possamos estar mais serenos e tranquilos, que com a serenidade e a tranquilidade conseguimos enxergar as coisas com menos peso, com mais leveza e vivendo sempre um dia após o outro. Muita paz para todos, que possamos nós termos uma excelente semana, né? Uma semana de saúde, de paz, de serenidade, de harmonia e, acima de tudo, de muito amor. Que assim seja. E agora, meus irmãos, passando para a outra parte, depois de ouvirmos, né, a palestra com nossa irmã Carla Betânia, vamos agora para o tratamento espiritual. Cada um de nós coloquemos a garrafa ou o nosso copo com água, fiquemos também em posição de recebimento, a mais confortável para cada um de nós, de conformidade com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Fechando os olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, elevemos os nossos pensamentos e fiquemos alguns instantes num pensamento emanado a Deus, a melhoria do planeta, que a nossa melhoria individual de cada um, que aí se faz no coletivo as transformações. Deus nosso de cada dia, em nome de Jesus, Maria Santíssima, os Espíritos, benfeitores, conselheiros, anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos os irmãos dessa constelação fraternal que nos dá todo esse apoio, todo esse amparo. Rogamos que as chuvas de bênção estejam sobre nós e todos que estão conosco. Que essa água seja fluidificada de conformidade às nossas necessidades, que possamos, mesmo com as nossas dificuldades e as dificuldades que nos são impostas, termos o ânimo para recomeçar, para sorrir, para contemplar algum detalhe da natureza que nos anima, que dá uma renovação para o nosso espírito, para a nossa essência essencial. Deus de misericórdia, rogai por todos nós. Fiquemos assim por um instante na contemplação e no recebimento do passe espiritual que sabemos que estamos recebendo a graça divina através dessa conexão maravilhosa que são os nossos irmãos, companheiros, os doadores das energias salutares para as nossas vidas. E assim, na certeza que recebemos essa graça divina para nos dar um gás, para nos dar energia, para nos dar desejo e vontade de continuarmos, é que agradecemos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, o Mestre da vida,
toda a fraternidade universal que estão não só conosco, mas com todos, unicamente, todos os dias em nossas vidas. Agradecemos assim, Senhor. E com o nosso mantra, dizemos assim: que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de alegria, de paz, de bem, de transformação, de renovação. Que possamos, Senhor, estar contigo sempre, sempre, porque sabemos que Tu está conosco todos os instantes de nossas vidas, indistintamente. Um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe. Que assim seja.